Os caçadores de demônios já se acostumaram tanto com a morte que não derramam mais lágrimas. Mas o Aki chora fácil. Toda vez que um dos seus novatos morria, o Aki se retirava e ia chorar escondido. O Aki ainda é capaz de chorar. O que você faria para preencher o vazio do seu peito? E se a sua vida fosse uma eterna luta entre fingir estar bem e realmente se sentir bem, até chegar ao ponto de continuar vivendo apenas em torno de um simples objetivo? Suprir essa necessidade de preencher o vazio do seu peito. Essa é a marca e o objetivo da vingança na história de Aki, o caçador consumido pelo vazio. Aki é um destemido caçador da segurança pública, uma peça importante para Denji e para aqueles ao seu redor, mas havia uma lacuna em seu coração, uma falta constante de algo, e esse algo não poderia ser preenchido por novas pessoas, mas sim pela presença das antigas. É justamente sobre esse vazio, sobre aqueles que já se foram, que vamos refletir hoje, contando sua origem até o seu trágico fim e analisando como relacionamentos antigos podem ser mais importantes do que os novos. Afinal, para preencher a ferida em seu peito, o passado é mais importante ou o futuro que você desconhece? Aki vivia em uma região tranquila do Japão, junto de seus pais e de seu irmão mais novo, mas em um dia fatídico, durante um ataque do demônio das armas, sua família foi massacrada, restando apenas ele. Consumido pela dor, Aki se lançou de cabeça na vingança contra esse demônio, sacrificou tudo o que tinha, fazendo acordos com outros demônios e trocando sua vitalidade por poder, como nos contratos com o demônio da raposa, da maldição e principalmente o demônio do futuro, que será o pilar do próximo capítulo de sua história. Mas até que ponto alguém pode viver apenas em função da vingança? Na sua trajetória de vingança, Aki acabou encontrando quase uma nova família. Himeno, sua parceira de trabalho, começou a cuidar dele e mostrar que a vida poderia ser mais do que apenas uma vingança sem freio. Denji, que no início era apenas um incômodo, acabou se tornando quase um irmão caçula para Aki, já que o único objetivo de Denji era viver uma vida tranquila, e Power, que também parecia um incômodo no começo, acabou conquistando o afeto de Aki, mesmo sem que ele percebesse. Mas, com o tempo, tudo foi por água abaixo. Com a morte de Himeno, Aki se afundou ainda mais no conceito que já existia em sua mente, de que se apegar é burrice, e com a ausência dela, Aki se sentiu cada vez mais solitário e sem saída. Mas, quando o futuro já está escrito, será possível escapar do destino? Aki, cansado de seus contratos com o demônio da raposa e da maldição, já que perdeu o contrato com a raposa em sua luta contra o demônio da espada, decide se aliar ao demônio do futuro. Esse novo contrato não exige nada em troca, apenas morar dentro de seu olho. O motivo, o futuro de Aki é tão cruel e interessante que o demônio deseja apenas assistir ao seu trágico fim, e assim Aki aceita, sem saber exatamente o que o aguardava, mostrando que nem o futuro lhe trazia esperança, apenas a certeza de que era inevitável. Mas, quando até o futuro já está condenado, o que resta para um homem, além de esperar pelo fim? No fim, Aki acaba se tornando justamente aquilo que mais odiava, um híbrido do demônio das armas. Ele foi possuído e usado como uma marionete, já que o plano do demônio era alcançar o coração da motosserra. Tudo isso aconteceu pela manipulação de Makima, que controlava parcialmente os fragmentos dele. Foi através desses fragmentos que Aki foi morto e transformado em hospedeiro, permitindo que o demônio usasse seu corpo como ferramenta de destruição. Enquanto Denji via diante de si uma batalha cruel e inevitável, Aki, já morto, enxergava tudo como uma simples brincadeira de bola de neve. Esse contraste mostra que, no fundo, Aki só desejava uma vida calma e pacífica ao lado daqueles que considerava sua família.
Na vida, quando sofremos uma dor, o primeiro instinto é revidar, buscar vingança. Mas qual é o preço disso? Aki passou a vida inteira perseguindo algo que jamais traria de volta aquilo que perdeu. Na sociedade, esse impulso se reflete em outra palavra, obsessão. Muitos não buscam melhorar por si mesmos, mas sim para compensar uma dor do passado, uma rejeição, um abandono, uma perda. Essa dor se torna combustível para seguir em frente. Afinal, sem dor não haveria mudança, e sem mudança não existiria a chance de tentar preencher o vazio que grita dentro do peito. Aki tenta ao máximo não se apegar às pessoas, mas quando o amor bate a porta, a barreira do não devo me apegar começa a ruir. E quando a perda chega, não é só a parede que desmorona, mas também quem a construiu. Na sociedade, acontece o mesmo. Entramos em relacionamentos acreditando que vão durar, mas logo surge o medo. Medo de não ser suficiente, medo de ser deixado. Desse medo nasce o apego superficial, uma barreira invisível que protege contra a dor, mas também impede a entrega verdadeira. Sem entrega não há paixão, e sem paixão o vínculo se torna morno, reduzido a um apego sem profundidade. Atualmente, muitos carregam receio sobre o futuro, medo de não saber o que o amanhã reserva. Para Aki, isso já não importava mais. Mesmo sem querer enxergar o que ele esperava, ele aceita o destino selado. O único objetivo era o poder que vinha com o contrato, e o custo já não fazia diferença. Na sociedade, esse medo se traduz em tentativas de controle. Compramos, investimos, sacrificamos o presente em busca de segurança financeira ou emocional, sempre tentando colher o máximo para amanhã. Mas, no fim, quanto mais tentamos controlar, mais o futuro permanece incerto. Aki sempre tentou preencher o vazio em seu peito de alguma forma. Com Denji, Power e Himeno, ele acreditava estar construindo uma família, e por um instante isso parecia real, mas o destino não permitiu, e o vazio existencial pesou ainda mais em vida e na morte. Na sociedade, esse vazio também existe. A diferença é que tentamos preenchê-lo com distrações ou melhorias, acreditando que mudar é a única saída. No fim, o vazio nunca desaparece. Apenas aprendemos a conviver com ele enquanto buscamos algum sentido. No fim, todos nós carregamos um vazio no peito. Passamos os dias tentando impedir que esse vazio corrompa o resto da nossa vida. Porque se o medo tomar conta, não haverá motivo para continuar. É justamente nesse ponto que nasce a obsessão, a necessidade de conquistar algo melhor. E, por mais doloroso que seja, é na luta contra esse vazio que encontramos a verdadeira chance de mudar. Bom, mas e você? Qual a sua opinião sobre o Aki? Acha que o vazio é consequência da vingança, ou a vingança apenas alimenta esse vazio interno? Deixe sua opinião aqui embaixo. E, se quiser conhecer a mente de outros vilões e heróis que dominam suas próprias histórias, fique comigo, analisando cada um deles, como no caso da morte. Afinal, o que você faria se ela viesse pessoalmente te buscar? Te vejo lá.